Eu adoeci do coração, ia para baixo e para cima e o médico nunca achou. Nunca achou. No dia que ele tinha marcado, o único recurso era a cirurgia. Mandou para casa para descansar, saiu do nervosismo. Quando era para retornar, na quinta-feira eu cheguei lá, tinha recebido a graça dela, estava curado. Estava curado, não precisou fazer a cirurgia. Não podia comer nada fora do normal, não podia fazer força. Após que eu vim de lá, há 5 dias, o meu patrão voltou em casa pedindo que eu podia trabalhar com ele. Eu disse que não podia fazer força. E aí entrou uma voz no ouvido falando, tu pode sim, tu pode ir. Aí no outro dia eu fui pro mato cortar madeira. Quando eu cheguei no mato, subiu uma nuvem branca, rasteirinha do céu, pro céu, e respondeu dentro daquela voz, daquela nuvem saiu uma voz, tu não tá inválido, tu pode fazer tudo o que tu quiser. Eram reis e rainhas nativos guerreiros. Era o peso, era a carga dos navios negreiros. Era a força pisando no chão brasileiro. Era o povo negro. Era o povo negro. No alto do ensaio de pagamento de promessa Quicumbi, são de inestimável valor para a cultura brasileira. Suas práticas e vivências trazem à luz do conhecimento uma das mais antigas manifestações da cultura negra e por afinidade açoriana realizadas nas comunidades quilombolas de Tavares e Mostardas, no Rio Grande do Sul. Importante destacarmos que as várias irmandades existentes no Brasil são confrarias de homens pretos e de culto à Virgem Maria. Pela cura de uma enfermidade, por uma boa pesca e farta colheita, para constituir um casamento, o que lhes era proibido na época, ou até pela própria liberdade, recorria à sua fé e à promessa à Nossa Senhora do Rosário. Graça concedida, o dono do pedido recorria ao guia da Irmandade para realizar o ensaio do pagamento de promessa. O dono da promessa convida muitas pessoas para o ensaio. Há mesas com comidas e bebidas e, como manda a tradição, a primeira mesa é dos dançantes e os convidados se servem a seguir. Com o passar do tempo e a confirmação de graças alcançadas, o ensaio do pagamento de promessa é permitido e assumido pelos imigrantes açorianos e por toda a gente daquelas bandas. Misturando o batuque, as cantigas e danças da tradição africana, com a espiritualidade demonstrada na fé em Nossa Senhora do Rosário, assumem o credo cristão e o expressam com humildade e paixão. Na batida do tambor, retrato Quicumbi de sua ancestralidade.
acredito que o estado do Rio Grande do Sul, diferentemente de outras regiões do país, por força da forte influência europeia, a gente não tenha todo o conhecimento da participação e do protagonismo do negro na construção desse estado. A gente tem em nossas cidades, tem cidades que são consideradas italianas, cidades como a nossa, açoriana, alemãs, mas você nunca percebe na formação dos municípios a presença do negro. Talvez tenha sido uma presença ainda um pouco negligenciada, não somente na história, como também nós negros temos muita dificuldade de acesso no reconhecimento da nossa história. Então eu acredito que a gente tenha muito que explorar ainda para de fato reconhecer o papel do negro na formação do nosso estado. A formação dos negros no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil, é muito importante. Ainda a gente precisa trabalhar muito ainda. Não só nas questões estéticas, mas nas questões de história e na questão de cultura. A fonte de renda do Rio Grande do Sul passou tudo pelo povo negro, pelo braço do povo negro. Tudo isso, toda esta riqueza passou pelo braço do povo negro, especialmente na nossa região, Mostarda, Tavares, Rio Grande e Pelotas. Aqui, onde existiam os currais, onde eles abatiam os animais para fazer os charques, em Pelotas, Rio Grande, onde tinha o porto, onde era embarcado, eu acho que o negro foi muito importante para a riqueza do Rio Grande do Sul. O negro, na construção histórica da região e do estado, ele é fundamental, ele é um dos primórdios. Desde o tempo do Cristóvão Pereira de Abreu, o negro já fazia parte dessas plagas por aqui. Depois vieram os paulistas trazendo seus negros, depois vieram também os oficiais portugueses trazendo seus negros. O interessante é que na nossa região aqui, a vinda de negros para cá está muito ligada a essa questão dos oficiais portugueses que ganharam suas sesmarias e que por aqui trouxeram seus negros para trabalharem nas suas fazendas. O negro chega aqui no Rio Grande do Sul, descendo de Laguna, em 1725, com uma frota que vem por terra, abrindo as estradas, abrindo a picada, que hoje eu chamo a BR-101, a frota do João Couto de Magalhães. Vem abrindo, sai de Laguna com 30 homens, 80% dessa frota eram negros escravos, que vinham carregando os instrumentos e abrindo esse caminho até São José do Norte. É um caminho que demorou para a abertura em cerca de 2 anos. E foram ocupando esses espaços durante os próximos anos da história. Foram nascendo daí as primeiras instâncias, as primeiras guardas, ou a guarda de Santo Antônio da Patrulha, que era um posto militar, foram se construindo nesse caminho, construindo os estanciamentos nesse espaço. É desse mesmo período a ocupação de Porto Alegre, pelo Jerônimo de Ornelas, 1733, em 1740 ele ganhou a posse definitiva dessa cismaria. É desse mesmo período, 1734, que os Pinto Bandeira, que são 4 irmãos, também saíram de Laguna e ocuparam todas as terras do Gravataí até Montenegro. Também formaram uma grande estância de arrebanhamento do gado bravio que existia aqui no Rio Grande do Sul. Isso só foi possível, e só houve esse interesse pelas terras do Rio Grande do Sul, porque nesse mesmo período começam a descoberta do ouro nas Minas Gerais. E para a grande máquina de extração desse ouro das Minas Gerais, além do negro, eram as mulas.
As mulas eram a grande máquina de tração, de retirada dos cascalhos de dentro dessas minas. E aqui, nessa área, até a colônia do Sacramento, os primeiros estancieiros se dedicaram a grandes criatórios dessas mulas que eram carregadas daqui, né, por esse caminho, né, até Sorocaba, e de Sorocaba iam para as Minas Gerais. Então é assim que se dá a ocupação, é esse o cenário em que se dá a ocupação dessa área que era quase desabitada, né, por europeus, era desabitada, né, os únicos habitantes que existiam aqui eram os índios guaranis e os pampianos ou charruas, né, e outros povos indígenas, e chegavam aqui os primeiros europeus com os negros. Ronaldo Van Fuss vai dizer que os negros são os pés e as mãos da sociedade rural e militar brasileira. Aqui começa verdadeiramente a agricultura familiar, né? E a origem das primeiras terras ganhadas pelos açorianos, né? Assentamento, né? E muitas famílias dos escravos também ganharam terras, é o caso da Casca, dos Teixeiras. Havia uma interação muito forte entre negros açorianos e mesmo com seus patrões, né? De tal forma que lá no Casca, a senhora dona das terras deixou para os negros, a Maria Quitéria deixou para os negros como herança toda a extensão de terras. Uma demonstração de que havia um reconhecimento do trabalho, porque o negro estava presente em tudo, desde a guerra até o campo, até o mar, né, a tudo, na doma, né, naquela região foi diferenciado nesse sentido. O nosso município é rico em pessoas ligadas ao exército português. Nós temos o capitão Francisco Lopes de Matos, por exemplo, juntamente com Quitéria Pereira do Nascimento, que deu a formação, né, da comunidade quilombola de Casca, lá a partir de 1798, onde já na morte do capitão Francisco, ele já deixa alguns negros libertos, e que de alguma forma em 1826, com a abertura do testamento de Quitéria após sua morte, ela deixa 20 escravos e mais um, o Antônio, que vai cuidar de 2 mulatinhas, né? E que lá nesse testamento interessante, fazendo um gancho para o ensaio de pagamento de promessas, né, nós temos a devoção a Nossa Senhora do Rosário, como também está escrito no testamento, a reza do terço à maneira desses afro-gaúchos, que nós acreditamos que seja um dos primórdios do ensaio de pagamento de promessas. A trajetória do negro no Rio Grande do Sul é igual a todos os negros do Brasil, né? Ela não é diferente. O negro foi trazido para cá, né? E escravizado e disseminado um pouco em cada região, né? É essa a história que se conta. Uma história vergonhosa, né? Uma história abominável. A região, o negro, eu assim até sinto que ele não é valorizado. E também acho que porque o preconceito foi muito grande e o próprio negro também se sente inferior. Questão assim, ele não quer se candidatar a ser um vereador, ele não tem o comércio. A maioria do serviço do negro é braçal mesmo na roça. Então assim, de tanta humilhação que teve, ele próprio tem preconceito. O negro tem preconceito do estudo, se sente inferior. Há sempre uma dificuldade em se reconhecer o papel de protagonismo do negro. Isso está muito ligado pelo fato de que o negro sempre esteve relacionado com o trabalho, com os trabalhos mais subalternos, inclusive. E como o trabalho não é reconhecido como uma atividade nobre, pelo menos na história, né, antiga, havia também um preconceito em relação às pessoas que exerciam o trabalho. E os negros eram as pessoas que trabalhavam. O trabalho era campeador, taipeiro, coreador, é o que valia o couro, né? Muito trabalho na área náutica, nos barcos, na pesca, né, também. E isso interagiu também com os colonos açorianos, né, que foram assentados aqui. A interação entre o negro e o afro-açoriano continua acesa. Por isso, sempre digo afro-açoriano sem hífen.
que o tempo me ensinou a escrever sem hífen, depois de conviver durante 30 e tantos anos com eles e verificar a união que existe entre eles, uma família só. Lá são vidas e não cores. O povo negro, né, tem uma contribuição enorme para nossa cultura. Na verdade, assim, o que a gente vê que geralmente, né, o povo negro ele é muito mais agricultor e conhece muito mais as lides, tanto a campeira como a própria questão agrícola, do que às vezes os brancos, os açorianos que vieram para cá. Então, só que é muito renegado na história, não é contado isso como é preciso que ser contado e ser respeitado, na verdade, que o povo negro até hoje está sendo muito mais usado, às vezes a sua forma de trabalho, a sua cultura, a sua alegria, por exemplo, né, do que ser valorizado culturalmente esses aspectos. Os negros já estavam lá em 1737 com a fundação de Rio Grande e a criação da Estância Real do Bujuru, onde os negros vieram também para o trabalho deles. Então, em 1737, quando o brigadeiro Silva Paz chega para fundar Rio Grande, o grande aquartelamento, Presídio Jesus Maria José, como era chamado na época, eles desembarcaram com 260 homens. Um terço dessa população eram de negros. Mas encontraram já ali, né, mais de 60 homens junto com Cristóvão Pereira Abreu. Né? Já encontraram ali. Eles não encontraram a terra deserta, já encontraram ali esperando, aguardando o desembarque, né, mais de 160 homens. Então já havia, né, ocupações desse território, né, por portugueses e negros. Reafirmo que os negros foram os arquitetos dessa sociedade rural e militar. Sem a presença do negro, era impossível qualquer operação de ocupação da terra. Talvez os quilombos tenham sido a questão mais relevante no sentido de manter uma conexão com a África, com a nossa ancestralidade, com a nossa história, com a nossa cultura, com a nossa memória. É que tu forma um território de cidadania, um território de consciência, de resistência. O pessoal começa a se apropriar da sua própria história. Foi um resgate muito grande para as comunidades, porque eles não tinham o território, entendeu? E agora a gente está lutando pelo próprio território nosso, que a gente não tinha acesso em banco, não tinha acesso nos direitos do negro. E hoje em dia ele está se sentindo mais valorizado nessa questão, assim. Os quilombos, eles foram muito mais do que espaços de resistência e de liberdade, mas espaços de manter uma tradição de pertencimento a um povo, a um lugar. Talvez se nós não tivéssemos os quilombos, quem seríamos nós? De onde? Talvez nem saberíamos que da África, da nossa identidade. Então, o fato de ser quilombola é muito mais do que pertencer a uma comunidade, mas é entender que vem de um lugar, que se vem de um lugar e que esse lugar é o nosso lugar. Então, talvez as comunidades quilombolas representem isso hoje, representem um pedacinho da África em cada um que habita o quilombo. Na verdade, quando eles se tornaram sujeitos de direitos, pela primeira vez no Estado brasileiro, foi quando foi aprovado o artigo 68 na Constituição Federal de 1988, né, na Constituinte, e que foi uma luta de membros do movimento negro lá de Minas Gerais, que concedia às comunidades remanescentes quilombos a titulação das suas terras desde que estivessem habitando, estivessem sobre elas, enfim. Depois surgiu o decreto 4.087 para implementar essas titulações, enfim, esses reconhecimentos. E aí essas comunidades começaram a ganhar visibilidade, começaram a ganhar
a oferir direitos, né, não só territorialidade, mas direitos sociais e culturais, e já passando a ser reconhecido como cidadãos brasileiros, mas com essa característica identitária cultural que é a de serem quilombolas, né? Também fui surpreendido com essa proposta de querer me pertencer e querer ser quilombola, né? Quem disse que queria ser quilombola nem sabia se era ou não sabia de direito o que era isto, né? Então foram criando comunidades quilombolas como no início da história. Foi um retrocesso no início da história, com a explicação de que era necessário para o ressarcimento de tudo que o Brasil devia para os negros. Eu tenho que dizer, eu sou quilombola, eu tenho que me assumir para me ser pago por tudo que fizeram por mim. A Casca é talvez o primeiro território no estado do Rio Grande do Sul e que um povo negro tem, né, que foi deixado por um testamento, né, que o pessoal tem essa propriedade, né, que é deles, que ninguém pode tirar deles, e reconhecida, né, que tem um título que é deles. Quando surgiu esse artigo 68, tinha o direito a legalizar suas terras, né? Isso aí foi bom para nós. Quer dizer, eu acho que para todos, né? Para nós foi bom. Porque, claro, não foi de mão beijada, a gente lutou muito. Brigou muito para conseguir chegar aonde a gente está. Mas ela melhorou a vida da comunidade. Essa ascensão, né, do negro na sociedade, ela é resultado também das políticas públicas, né, que foram desenvolvidas nas últimas décadas, né, que favoreceram, né, a criação do Estatuto da Igualdade Racial foi um fator importante, né, desse empoderamento, desse reconhecimento do negro. Também a chegada né, dos negros na universidade, né, tudo isso foi gerando uma necessidade de buscar esse pertencimento. Nós temos jovens que estão frequentando as universidades públicas aqui no Rio Grande do Sul, que saíram de comunidades como Teixeiras, Casca, que hoje são engenheiros agrônomos, são pedagogos, são psicólogos, são educadores físicos. Quer dizer que a abertura hoje para o mundo, para essas pessoas dessas comunidades quilombolas, é bem maior do que há 20, 30 anos atrás, onde pessoas tinham vergonha de dizer que eram da Casca, dos Teixeiras, das Capororocas, porque o estigma, principalmente da cor da pele, os marcava. O reconhecimento dessas comunidades melhorou a autoestima dessas pessoas, né? Lá em 1988, 89, eles chegavam com o olhar baixo, com uma autoestima muito, muito pequena, e eram aqueles alunos silenciosos na sala de aula. Então hoje tu já vês nos olhos dos alunos a diferença de eu sou e não eu era. Né? Eu acho que o principal é isso, eu sou e não eu era. Eu não era escravo, eu sou negro. Então essa diferença é bem visível hoje no olhar dos nossos alunos. Antes eles não acreditavam que eles eram negros, né? Se autodeclaravam. Algumas meninas se autodeclaravam brancas, meu cabelo queria ser escorrido e agora já veio uma ali, já com o cabelo black, mostrando, né? E os quilombos, eles têm uma função importante dentro disso, né? Porque os quilombos são os guardiões da memória, dessa identidade. Eu acho que tem que valorizar, tanto do açoriano, do negro, de outros, né? A importância cultural. O negro, quando tem oportunidade, mesmo sendo lá do Quilombo da Casca, que é o mais distante aqui da sede do município, ou dos Teixeira, ou dos Colodianos, enfim, ele pode conquistar seus espaços desde que tenha oportunidade. Então isso também tem feito com que esses jovens, e aí a gente tem aqui exemplos como o Teatro Quicumbi, como uma série de elementos
que tem demonstrado o quanto esses jovens podem ter orgulho de serem negros e de serem quilombolas. Algo que tem ampliado e que a gente tem trabalhado muito para fortalecer isso, porque eu acho que você valoriza uma cultura quando você de fato se reconhece nela. E a gente tem percebido isso nos negros e negras de Mostardas e de toda a região. Aqui em Mostardas, Tavares, nós temos um catolicismo europeu e africano, ou afro-europeu, né, ou afro-cristão, que é toda essa relação entre um ensaio de pagamento de promessa e o catolicismo. Eu tenho uma ligação muito grande com o Kikubis, né? Moçambiqueira, e tenho uma ligação muito grande com o Kikubis de Mostarda. Kikumbi de lá, moçambiqueiro daqui, nessa festa do Rosário, vim dançar Kikumbi. Essas comunidades negras, elas nunca foram isoladas, elas sempre tiveram relações de parentesco, aonde o ensaio de pagamento de promessa daria uma espécie de... seria uma espécie de cereja do bolo. Era ele que, de alguma forma, unia essas comunidades em um interesse que seria a questão do pagamento de promessa, uma religiosidade, um aconchego social entre essas comunidades quilombolas. Meu pai era do Kikumbis de Mostarda. E numa festa do Rosário, ele conheceu a minha mãe, que era do Moçambique de Osório. O Moçambique tem uma tradição religiosa muito forte, que se dá mediada pela devoção à Nossa Senhora do Rosário São Benedito. Eles celebram seus ancestrais, os que se foram, os dançantes, os reis. As relações de parentesco entre essas comunidades negras que nós temos aqui, elas são muito próximas. Você vai ver que, seguinte, primos, irmãos, sobrinhos, né, parentescos de até terceiro grau existem em grande quantidade. E chegar nesse espaço, quando a gente começa a conversar, a gente começa a descobrir o familiar, a família, né, que eu não conhecia, da parte do meu pai. Então é como se eu estivesse em casa. Eu me sinto, quando eu visito essas comunidades, como eu estivesse junto com a minha família. Houve uma interação muito forte, familiar, que até hoje perdura. No momento que olharmos para as manifestações dos Kikumbis, notamos a integração deles e a misticidade que existe entre esse movimento. Nós, enquanto professores e agentes da educação, temos que valorizar a história de cada um, a cultura de cada um e principalmente resgatar no nosso aluno de origem africana, não só o da pele negra, mas o que tem a origem africana que não se reflete na pele, essa alegria de ter uma origem, de ser respeitado como ser humano e pertencente a um lugar. Eu tenho jovem Deus com 18 anos hoje, faz 4 anos que estão fazendo este trabalho comigo, e isso para mim é muito importante, formar a história do surgimento de Nossa Senhora do Rosário em peças teatrais com estes jovens. Representar é tudo, entendeu? Porque sempre aonde a gente vai, nas outras cidades, a gente representa não só o ensaio de pagamento de promessa, como o nosso município, a nossa origem. Esse hibridismo entre, vamos colocar assim, a Umbanda, o Candomblé e o catolicismo, que na verdade entre as comunidades negras sempre existiram, se dá de forma latente, tá? Mas não muito explícito. Por quê? Porque as pessoas ainda têm um preconceito em relação às religiões de matrizes africanas. Por exemplo, tem palavras que, tipo saravá. O saravá é uma palavra que se vá ou fica com Deus. Aqui é um preconceito tu falar a palavra saravá. Tá? Então, nós, no campo da educação, nós lutamos muito contra isso. Inclusive, nós fizemos projetos dentro de escola onde nós levamos alunos
a centros de umbanda para que as pessoas tivessem conhecimento de outras matrizes religiosas que muitas vezes sempre esteve ligada a um pensamento negativo, a uma visão negativa. E nós sabemos que toda religião é maravilhosa. São as pessoas que transformam a religião em bem ou mal. É importante que todos nós, e inclusive a comunidade de Mostarda, Tavares, daquela região, se olhe, né, se enxergue no espelho como um povo construído em toda essa diversidade. Tá? Uma cultura construída, uma contribuição do povo indígena, do povo negro, do povo europeu, português e açoriano, enfim, de todos. Porque nós somos feitos de diferenças, nós somos construídos de diferença, enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Até bem pouco tempo atrás, negros de Casca e Teixeiras e outras comunidades se envergonhavam de dizer da onde vinham. Né? Eu percebo que hoje muita coisa mudou. Somos feitos de diferenças, como nenhum povo nesse mundo é feito. Então vamos valorizar as diferenças, todas elas. Todo negro brasileiro que é livre, ele é quilombola. Por que ele é quilombola? Porque ele só é livre porque ele é herdeiro direto do espírito de liberdade de Zumbi dos Palmares. Então, reconhecer a importância das comunidades quilombolas, reconhecer a importância do povo negro na formação do Estado brasileiro, nada mais é do que um ato de justiça. Um ato de justiça de um povo que veio acorrentado, que perdeu suas famílias, que perdeu sua história, que perdeu sua memória, que perdeu aquilo que é mais sagrado no ser humano, a liberdade. E esse povo construiu esse país. E esse país precisa reconhecer o pouco, que é muito, que esse povo fez. A gente não sabe de que lugar da África nós viemos e por que viemos. Onde está meu povo? Quem não gostaria de saber das suas origens? E nos roubaram isso. A escravidão nos roubou muita coisa. Então, reparar nada mais é do que um ato de justiça. Justiça por um povo que sempre lutou para pertencer, para se entender povo. E o negro que é negro, ele é povo, ele é África e ele é quilombola. Primeiro vieram elas, eram só 3 caravelas. Depois vieram tantas, todas com nome de santa. A gente tem que sentir pessoas, sentir bem, feliz, porque a gente, graças a Deus, a gente ama, somos normais, somos igual aos outros, e a gente tem que tocar para frente e não se sentir inferior a ninguém. Eles têm que valorizar, estudar, ser pessoas de bem, como qualquer outra pessoa, como são, né? Só falta valorizar. Rainhas, nativos, guerreiros. Era o peso, era a carga dos navios negreiros. Era a força pisando no chão brasileiro. Era o povo negro. O negro é igual a qualquer um, não tem diferença nenhuma e deve ser respeitado como tal. A macumbo, batuque, o afoxé, o acalanto. Era o leite da preta pro seu filho branco. Não rejeite o que nós, velhos, estamos passando para eles. Que venha tudo participar, que é a maior alegria. Estar dentro da Irmandade e ter união à noite e dia, sempre sorrindo. Rei Zumbiea, Ganga Zumba Rei Zumbiea, Ganga Zumba Rei Zumbiea. Vim pagar uma promessa. Nasci em Porto Alegre e sempre queria ser de pele negra. Mas eu não sabia que eu era quilombola. Depois que eu vim morar aqui, faz 21 anos, que comecei a pegar esse gosto.
E hoje eu tenho orgulho de ser quilombola, apesar da minha pele clara, mas o sangue é negro. E isso eu peço para todo mundo, assim, deva mais valor à sua raça. Peço muito mesmo. E passar isso de pai para filho, e que se segue, né? Eu acho que a gente tem que ter amor, esperança e fé. Soltemos as asas do emo daqui, emo daqui, emo daqui. Oi, com a nossa amizade, canta aqui comigo. Oi, com a nossa amizade, dança aqui comigo. E dança aqui comigo. E pro ano, quem sabe, voltamos pra festejar, revivendo nossas raízes do outro lado desse mar. Quicumbi de lá, maçambiqueiro daqui, nessa festa do Rosário, vim dançar aqui comigo. Quicumbi de lá, maçambiqueiro daqui, nessa festa